misericórdia dele dura para sempre. Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês que aqui já chegaram. Nós já estávamos com saudade, né, de viver esse tempo aqui juntas e nós estamos muito felizes pela graça e a oportunidade que o Senhor está nos dando de nos encontrarmos aqui nesse dia, onde é a nossa primeira reunião do ano, né? A primeira reunião do ano de 2026. Isso é bênção demais. Então, bem-vindas. Glória a Deus por ter vocês aqui conosco. Isso faz toda a diferença. Então, vamos lá. O nosso tema de hoje, né, que é tempo de remover, né, os altares, os entulhos, né, para restaurar o altar interior. O texto básico que está em 1 Reis 18:30, que disse assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. O Senhor, ele está nos chamando, não é nem para começar algo novo, né? Igual quando Elias diz, olha, chegai-vos a mim, ele chama o povo para reconstruir, para restaurar o altar que já existia, mas que estava quebrado. E esse é o convite de Deus para nós hoje. Ele não está nos chamando para fazer algo novo, ele está nos chamando para restaurar aquilo que está quebrado. E é interessante que muitas coisas a gente se perde dentro de casa, igual aquela senhora que a Bíblia fala, né, que ela perdeu uma dracma, ela começa a mexer, a limpar tudo. E onde ela perdeu essa dracma? Dentro de casa. Então, muitas vezes, aonde nós perdemos é exatamente dentro da nossa casa. É dentro da nossa casa que muitas vezes a gente constrói, né, muitos entulhos que precisam ser retirados. Então, Deus, ele não está nos chamando a fazer algo novo, mas ele está nos chamando a arrancar os entulhos, a restaurar aquilo que está quebrado, a fazer, né, a trazer limpeza no ambiente, né? Todo altar que não é cuidado, o que acontece com ele? Ele acumula, né, entulhos, tudo na nossa vida, se a gente não limpa, não cuida, de repente está sujo. Vocês podem ver que mesmo se não tiver em uso, se você deixar algo ali parado, sem limpar, sem cuidar, o que vai acontecer com aquilo? Ele vai ficar velho, ele vai quebrar, ele vai se estragar. Então é impressionante o quanto que acumula sujeira, acumula entulho quando nós não cuidamos. E a Bíblia vai dizer que o povo dele perece por falta de conhecimento, né? E muitos entulhos espirituais que a gente acumula na nossa vida é por falta de conhecimento. E nós, como mães, nós muitas vezes nós carregamos muitas cargas. Nós sentimos muito cansadas, exaustas, o excesso de responsabilidade sobre nós. Tudo isso vai acumulando como entulhos dentro da gente, né? A culpa constante. Quem aqui que é mãe que nunca se sentiu culpada, né? Se existe uma mãe que nunca se sentiu culpada, eu digo, atire a primeira pedra, né, naquela que se sente, porque é um dos sentimentos, um dos entulhos terríveis que Satanás tenta colocar dentro de nós, mas que a gente precisa se livrar dele. Deus está nos chamando, aproxima-se de mim, para que nós sejamos limpos desse entulho. Um dos entulhos também, o controle exagerado dos nossos filhos. Quantos de nós pensamos que nós somos donos dos nossos filhos, sendo que nossos filhos é uma missão que Deus nos dá para fazer. Nossos filhos não são nossos, eles são do Senhor. A Bíblia fala que os nossos filhos são herança do Senhor, mas nós tomamos posse como se eles fossem nós. Imagina que esse copo d'água, se você me entrega esse copo d'água e diz, olha, cuida para a irmã Maria que vai sentar do seu lado, mas eu seguro esse copo d'água e ninguém toma ele de mim. Esse copo não era meu, era uma missão para eu cuidar para a irmã Maria. Então, nossos filhos é uma missão que o Senhor nos dá para cuidarmos para o Senhor. Mas muitas vezes nós queremos controlar, é exagerado, aquela super proteção, a gente garra nos nossos filhos e aí nós não damos conta, porque eles crescem e eles viram adulto e aí a gente encontra ali que realmente eles são uma nova vida, é uma outra pessoa, não é a mesma pessoa, não é um pedaço de mim, né? A gente diz é um pedaço de mim fora do peito, mas não é a verdade. É um filho que Deus nos deu, que é herança do Senhor, que precisa ser preparado para viver o chamado e propósito dele. Mas esse excesso de controle é um entulho que consome a vida de muitas mães. A falta de descanso.
né? Porque, irmãos, se a gente tiver filho pequeno, a gente tem um desafio. Às vezes não conseguimos dormir à noite, temos ali aquele desafio de uma rotina, leva a menina à escola, atrás da escola, um está na escola, o outro não está na escola. Então a gente vive naquela correria, arruma, eles bagunçam, fazem e tal. É uma correria louca. Então é exaustivo, mas quando ele cresce e a gente tem também sobre aquele controle sobre eles, é a pior exaustão que se tem, é a exaustão emocional, é aquela de pensar onde está meu filho, o que ele está fazendo, aonde que ele será que está aprontando. Então isso é um desgaste terrível. Então o Senhor nos chama a entregar sobre ele, a deixar ele limpar esses entulhos, seja de criança pequena ou seja de filhos adultos, porque a história fala que Susana Wesley tinha muitos filhos, muitos filhos. Me parece que vivos eram 12, era, não sei se 16 ou 18, eu li mas eu esqueço o número, mas enfim, eram muitos. E a Bíblia e a história fala que ela ainda assim separava tempo para orar. Quando ela jogava o pano sobre ela, os seus filhos sabiam que ela estava num tempo de oração. Então é importante que a gente ensine nossos filhos sobre o nosso tempo com Deus, para que eles entendam que aquele momento tem que respeitar, né? Porque a mamãe está orando, a mamãe está buscando a Deus. Então, isso também é um entulho, a falta da oração, ou a pouca oração, ou a oração apressada por causa dos filhos. Só que primeiro é o reino dos céus, né? E às vezes a gente coloca os nossos filhos primeiro. Um exemplo de alguém que colocou os filhos em primeiro e se deu muito mal, Eli. Eli, a Bíblia fala que ele honrava mais os seus filhos do que o Senhor. Então, isso é um perigo, isso é um entulho que entra. O altar, ele se quebra por causa da quantidade de entulho que a gente coloca em cima dele e de repente a nossa vida está tão cansada, tão exausta que nós não conseguimos fazer aquilo que Deus tem. Mas Deus, ele é lindo e ele está nos chamando a restaurar, né? Ele está nos chamando para perto, porque de longe ninguém restaura nada. Não tem como eu olhar um altar de longe, ver de longe as coisas que estão ali e mudar ela. Então, por isso que nós precisamos estar perto, né? Jesus vai dizer: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Então, o convite de Deus nesta noite não é um convite de condenação, não é para te fazer sentir mal, é o contrário. Ele está te convidando, chega a mim. Não precisa ser forte para chegar a mim. Chega com seus entulhos, chega com a sua pouca força, chega com a sua frustração, chega com o seu cansaço, chega dizendo: Deus, eu não aguento mais, eu estou sobrecarregada, mas se achega. Desde que você se achegue a Deus, é o que Ele quer. Não importa como, porque Ele é quem vai fazer. Ele nos convida a trocar esse fardo com Ele, né? Ele nos convida nesse caminho. Ele diz, em Salmo, vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Quando nós tentamos estar ali no controle de tudo, nós tiramos Deus do centro. Nós tiramos Deus ali da jogada. Então, o que que acontece? Por isso que o Senhor, ele nos chama para a gente se achegar. Quando nós nos achegamos a Ele, nós conseguimos sair do controle. Eu lembro muito bem quando Deus falava comigo muito sobre entregar a Karen para Ele. E como era difícil, eu entregava um dia e pegava no outro. Por quê, irmãos? O que que é esse entregar? Esse entregar não é ser irresponsável. É você orar intencionalmente pelos seus filhos, é você cuidar intencionalmente dos seus filhos. Se ainda são crianças, ensinem intencionalmente os seus filhos. Mas se são adultos, você vai orar, você vai apresentar ao Senhor, você vai amar, mas você não vai fazer aquele papel de controle ou ficar falando: você tem que fazer, você tem que voltar para Deus, você tem que voltar para Deus. Não faça isso, porque você vai criar uma barreira. Mas aí, às vezes, nós queremos fazer esse papel do Espírito Santo de convencer os nossos filhos a voltar para o caminho do Senhor. Isso não vai acontecer, eles vão criar em birra da nossa cara e mais birra ainda de Deus. Então, o que que a gente tem que fazer? Ficar calado nesse sentido, orar intencionalmente, jejuar, buscar o Senhor, não desistir, mas descansar, fazer como o pai do filho pródigo, preparar a festa, focar nisso. Eu tenho que preparar a festa, porque o dia que esse menino voltar, o dia que essa menina voltar, vai ser uma festa. Eu quero comemorar, eu quero chamar as pessoas que esteve comigo em oração, quero fazer uma festa, quero ir para a igreja, quero testemunhar. Prepara por essa festa, mas não tente controlar o comportamento do seu filho, porque isso vai te trazer muito cansaço e muita frustração e vai provocar em você um entulho que vai te impedir de romper. Então, o entulho do esgotamento.
ele é um entulho que Deus também quer remover da nossa vida. E o Senhor nos chama, vinde a mim. Todo que está cansado, todos que estão cansados, sobrecarregados. E quando ele fala, vinde a mim, ele vai dizer, porque eu vos aliviarei. Então, o próprio Jesus está nos chamando, vinde a mim com todo o seu entulho. Está cansada, está sobrecarregada? Venha, venha, porque aqui comigo você tem alívio, porque ele vai dizer, eu vos aliviarei. Então, são alívios que só vêm do Senhor. Então, o cansaço não tratado, ele causa um distanciamento espiritual. E é quem de nós nunca passamos por esse tempo que a gente foi ficando distante de Deus por falta de tempo, ou melhor, de priorizarmos o tempo, porque a gente estava tão cansado que a gente não tinha nem cabeça para pensar em oração. Então, depois que o altar é reparado, a gente vai ver que Elias viu, né, o fogo caindo do céu. Então, aí depois o altar, o fogo não cai antes, o fogo não cai enquanto está sendo preparado, mas quando o altar terminou de ser reparado, cai o fogo do céu. Então, a gente começa a experimentar um alívio de Deus, a força para orar, a força para buscar começa a voltar. Nós começamos a ver a nossa casa chegando no lugar. Nós começamos a ver nossos filhos voltando-se ao Senhor. E nós começamos a ver o sobrenatural de Deus acontecendo. A oração volta a fluir, a paz volta para o seu lar. Os filhos percebem a presença de Deus, o coração volta a queimar. E nós começamos a viver aquilo que nós nunca vivemos antes. Porque quando nós passamos por desafios, a proposta de Deus não é que nós entulhamos decepções. Irmãos, porque nesse meio desse tempo, muitas vezes um dos entulhos que está dentro de nós é o entulho da decepção. E muitas vezes esse entulho da decepção, ele é com o próprio Deus. Eu lembro de um tempo que Deus falou comigo, você está carregando um saco na sua mão. E esse saco está cheio de decepção. E quer que eu te revele quem que você está decepcionada? E você está decepcionada comigo. Eu fiquei assim assustada na época. Eu falei, Deus, eu estou decepcionada com o Senhor, mas como isso? O Senhor falou comigo, você nem pensa nisso, porque você se sente culpada ao pensar. E Deus começou a trazer clareza dentro de mim. E Deus falou comigo, me entrega seu saco de decepção, que eu vou te entregar o meu saco de propósito. E essa foi o que Deus disse, me entrega as suas decepções, eu vou te entregar os propósitos de tudo isso. E queridos, e eu vou falar com vocês, eram verdades, né? Deus nunca fala mentira, mas quando o Espírito Santo abriu meus olhos, eu vi que eu carregava grandes decepções, até mesmo de ter dedicado tanto à maternidade, porque eu fui uma mãe que me dediquei a tempo inteiro à maternidade. Eu comecei a trabalhar, minha filha mais nova já tinha quase 8 anos, e ao ver o crescimento da Karen, o que ela havia se tornado naquele tempo, eu fiquei muito decepcionada com Deus, porque eu acreditava que fazer culto doméstico, a gente não fazia uma vez por semana, fazíamos todos os dias o culto doméstico. Nós tínhamos, o dia que tinha culto na igreja, ainda assim chegava em casa, tinha que pelo menos ler um capítulo da Bíblia e orar antes que cada uma fosse para o seu quarto dormir. E isso começou desde quando elas eram, né, assim que nasceram, nós começamos a fazer o culto doméstico dentro da nossa casa e levava para tudo quanto é culto na igreja, escola dominical. Então, tipo, eu sentia que eu tinha feito tudo e eu não colheria aquilo. Porque eu pensei, não, eu estou plantando sementes que vai me dar filhos estáveis e constantes na presença do Senhor. E quando Deus permitiu que eu passasse por aquele vendaval, eu fiquei decepcionada com Deus. Eu confesso para vocês que eu fiquei. E esse entulho da decepção, se o Senhor não viesse para remover ele, ele me distanciaria de Deus. Como eu ia buscar, eu ia amar, eu ia adorar aquele que eu estava decepcionado com ele. Por mais que eu não quisesse pensar sobre isso, a decepção estava lá. Mas o Espírito Santo, que não nos condena, ele me chamou. Vem, me dê o seu pacote de decepção, porque eu quero te dar o meu de propósito. E quando Deus começou a mostrar cada propósito de cada coisa que eu estava decepcionada com ele, eu fiquei muito surpresa e eu fiquei com tanta vergonha. Eu falei, Deus, me perdoa, porque os meus olhos tão humanos só conseguiam ver o problema, não conseguia ver o propósito. Mas obrigada, Deus, que apesar de mim, o Senhor me escolheu. Então é isso, o Senhor nos chama, não é para nos condenar, Ele nos chama porque Ele quer limpar o nosso coração. Começa a pensar o que está causando, talvez você está com o coração pesado, você está cheio de decepções como mães, talvez você está decepcionada com seus filhos,
filhos que cresceram, estão todos fora da presença do Senhor. Ou talvez você está decepcionada com você mesma, você não se perdoa porque você não conseguiu dedicar os seus filhos, dedicar a sua vida, né, a ser uma mãe que realmente fosse dedicada a essa missão. Talvez seu coração está cheio de culpa nessa noite. Talvez você, como mãe, se sente desgastada, se sente distante de Deus, se sente talvez uma mãe mais frustrada nesse momento e esse entulho está no teu coração. Mas Deus está te chamando, se achega a mim. Se achega a mim, traga todo esse entulho. Nós vamos tirar um tempo de oração agora. Derrama todo esse entulho aos pés do Senhor. Derrama todo esse entulho aos pés dele, porque ele tem alívio para a nossa vida. Deus não revelou o propósito desse ano à toa. Nós vamos viver muitos milagres de restauração. E para restaurar fora, primeiro Deus tem que restaurar dentro. Então deixa Deus entrar no seu coração. Deixa o Espírito Santo te revelar onde estão os entulhos. Deixa ele abrir os seus olhos. Como eu disse a vocês, eu não sabia aonde estava o entulho da decepção da minha vida, mas o Senhor me mostrou. Então vamos orar. Você que pode, abra o seu microfone. Vamos tirar um tempo de clamor. Vamos trazer todos esses entulhos e colocar aos pés da cruz. E vamos sair daqui nesta noite aliviadas para a glória do nome do Senhor. Vou fechar a câmera e vamos clamar. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te obrigada, Senhor meu Deus, adoramos, pela nós tua te palavra. bendizemos, Obrigada, Pai, Senhor por meu esse Deus, por este privilégio, momento, Pai, Pai. de que o O qual o Senhor Senhor não nos traz a revelação da condena, tua Pai. palavra para O nós, ó Senhor nos Pai. O chama, qual o Deus, Agora, porque o Senhor, ó Senhor, Pai, Senhor tem nos um leva comigo, propósito a entregar a maior. Ti, ó O Pai, os Senhor nos nossos estou, chama, passos, Deus, Senhor, a me porque o entregar a entregando, Ti, ó Senhor Pai, Senhor, todo me quer nos entulho, apresentando aos toda teus visitar. pés, pedra, O Senhor Senhor. Deus, Senhor que nos tem sobre o nosso chama, Deus, Oh, não altar, ó é, Senhor, Deus, Pai. Senhor, para que nos Daquilo, tratam Senhor de Deus, fazermos que mim, tem sentir Senhor, é arrebentado, que tem porque, culpadas, ó quebrado, Deus, ou Senhor Deus, ó Pai, sentirmos, ó oh, do Deus, Deus, Senhor no tudo nosso são coração, frustradas, ó Pai, mas o dentro de semelhantes Senhor nós, nos ó são, meu Pai, chama, que Deus. Deus, porque o ignora, Senhor Deus. nos Oh, ama Aquele de o Deus, uma qual, ó tudo Pai, não resta, forma, devemos Deus, Senhor, entregar ao no teu Senhor. imensa, outro, Deus. Aquele qual, imensa, ó Oh, Pai, Pai, o de Senhor, uma Senhor com a deve, forma humildade o dessa Senhor pode derramar, ó desproporcional. Pai, Sim, o O puro Senhor, Senhor tem dentro um de pode nós, derramar ó esse Pai. propósito, Deus, O para fogo que não tudo se que apaga. bálsamo, passamos Ô aqui Senhor, Senhor meu para a Deus, minha em nesse nome vida. de Jesus, eu tudo, clamo a Senhor, é Ti, Senhor, que meu Senhor Deus, neste estamos momento. E eu Deus, lhe enfrentando, Senhor, Pai, peço, ou que Senhor meu já Deus, Santo. em nome enfrentamos, de Oh, Jesus, meu há Deus, um tem misericórdia, me propósito do ajuda, Senhor. Senhor.